Muito bom dia, meus caros irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui nos encontramos para a realização de mais este trabalho que tanto bem nos faz. E eu, como sempre faço, eu agradeço ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede para que possamos veicular esses ensinamentos do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina querida dos Espíritos. Meus caros irmãos, eu quero pedir um favor a todos, que nos ajude na divulgação dessas mensagens. Deem o seu like, inscrevam-se neste canal, para que todas as vezes que a gente publique uma mensagem como essa, possamos direcionar a todos. Eu agradeço, e é uma caridade que se faz na divulgação dos ensinamentos desta doutrina abençoada. Meus amigos, o nosso vídeo de hoje é o de número 121 da nossa série, que tem como título A Grande Transição, do livro Religião dos Espíritos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia do nosso nobre Francisco Cândido Xavier, terceira edição, 1960, página 173, 174, publicado no Rio de Janeiro, RJ. Abre aspas. Por muitas sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência, e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores transformam-se, na hora da tempestade, em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta. Fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deitam messes de reconforto, e árvores podadas multiplicam a produção. Todas as energias que sustentam a terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem. Dir-se-ia que o próprio Senhor criou a noite como exaustor das inquietações do dia, para que o homem, cada manhã, consiga reaprender e recomeçar. Colocado assim no trono da razão, ante os elementos inferiores que te servem, humildes, ouvida a sombra, para que a luz te favoreça. Ouve a própria consciência, seja qual for a ideia religiosa a que te filias, e perceberás que nasceste para realizar o melhor. E quem realiza o melhor desconhece o que exprima ofensa ou descaridade, porque a ofensa é espinho da ignorância e a descaridade é chaga da delinquência, que somente a educação e o remédio conseguirão liquidar. Tudo aquilo que desfrutas é depósito santo. Dotes de espírito e afeições preciosas, autoridade e influência, títulos e haveres são talentos emprestados que devolverás na hora prevista. Desse modo, ainda mesmo que a maioria te escarneça o propósito de bem fazer, perdoa sempre
e faze o bem que possas. O tempo que te traz hoje a oportunidade presente será amanhã o portador do minuto necessário à grande transição que a morte impõe sempre a justos e injustos. E, na grande transição, o bem que houveres feito, muita vez superando sacrifícios e trevas, ser-te-á o orvalho fecundante depois da nuvem, a água pura acrisolada na pedra, o ramo virente a destacar-se do lodo e o fruto opimo a pender do tronco dilacerado. Segue, pois, ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te descerre a senda estrelada. Não digas que tens o lar, a afeição de penitenciária, que te falta a compreensão alheia, que não dispões de recursos para ajudar ou que sofres inibições invencíveis. Recorda que, certo dia, um anjo transfigurado em homem subiu subiu o agressivo monte, sentenciado à morte sem culpa, mas, em razão de haver aceitado a cruz, por amor de todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. Meditemos, revelando a avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual. Há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No torvo cometimento situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os polvos sequiosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio, esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. No prélio terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixassem à condição de feras, fazendo renir as garras sanguessedentas e fulminando as aquisições do espírito, com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecessem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais, em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com alevantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, quais o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio da energia nuclear.
Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que, quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça. E quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. E, com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio nos recessos da própria alma, pode o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer da própria da ideia religiosa que lhe traça roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar à vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. Abençoa. Deixa que a bênção de Deus te ilumine o coração, para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhes infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês, inquieto, os que se desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas, espantado, os que são portadores de títulos preciosos, a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhes-á aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhes conferiu. Ouves, triste, os que injuriam e amaldiçoam. Abençoa-os e passa. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Fitas, admirado, os que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhes robustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa. E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus, e todos viverão para conhecê-la.
Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há alguém quem te calunia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos viverão. Humilhado, batido, esquecido e insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido certa vez pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Com isso, o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Meus amigos, são lições, são ensinamentos que nos fazem meditar, pensar, e que possamos colocar tudo isso nas nossas práticas cotidianas, mudando a nossa maneira de ver a vida para um modo melhor, e possamos rechear a nossa existência com as flores da esperança. Não esqueçamos nunca, nunca, a hora mais escura da madrugada é aquela que precede a alvorada, já dizia alguém. O problema que hoje nós enfrentamos, graças a Deus, todo problema traz junto de si a sua solução. A nossa dificuldade, pela nossa ignorância, muitas vezes, é de encontrar a solução para os nossos problemas. Mas todo problema tem solução. Isso é misericórdia divina, para nos ajudar a adquirir a experiência de vida, buscando compreender esse mecanismo das leis eternas. Nosso Senhor Jesus Cristo nos traçou um roteiro de luz para que possamos conquistar a nossa felicidade. Resumiu os 10 mandamentos de Moisés em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu irmão, ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está o caminho da felicidade. Se você abre a boca para dizer que ama a Deus, mas não conta até 2 para prejudicar o teu irmão, você é mentiroso. Isso é mentira. Não enganemos a nós mesmos, não, jamais. Meus amigos, divulguem esses ensinamentos que lhes fazem bem, para que possam fazer bem a outros amigos seus, a outras pessoas. E não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de inscreverem-se. E eu peço a Nossa Senhora que vos ilumine, que vos abençoe. A vida continua. E não para muitos, não esqueçam, nosso tempo aqui na Terra está se findando. Não esqueçam isso. Desapeguem-se
como nos ensinou Jesus de Nazaré, dos bens materiais. Nós não vamos levar para outra dimensão absolutamente nada de material, a não ser o bem realizado. Esse tesouro é nosso, o bem que você possa fazer em benefício do seu irmão. Esse tesouro ninguém rouba. Sejam felizes. Não nos esqueçamos nunca, meus amigos. Nós somos luz. Somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Porque foi de lá que nós saímos. É para lá que nós vamos voltar. Sejam felizes. E muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus. Que assim seja.